Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Momento com Deus. Meu nome é Michelle, estou super feliz de ter vocês aqui comigo. Vocês vão ouvir um barulhinho de fundo aí, mas são as minhas cachorras. Não tem como eu gravar em outro lugar que elas não estejam e elas estão comendo agora. Já tem um tempo que Deus colocou uma mensagem no meu coração que está no livro de Sofonias. E hoje eu vou estar compartilhando com vocês. Sei que talvez pode parecer uma mensagem um pouco dura para alguns, mas a Bíblia é muito clara, né? Que há caminhos que para o homem parecem ser caminhos bons, mas o seu fim são caminhos de morte. E é importante que a gente esteja exortando-nos uns aos outros, né? E alertando sobre esses caminhos, né? Que o meu desejo é que hoje o Espírito Santo invada a sua vida, o seu coração, levando a um arrependimento, um relacionamento mais íntimo e mais profundo com o Senhor, porque a vinda de Jesus está muito próximo e não podemos brincar de viver por aí fazendo o que a gente bem entende, se Deus não agrada disso. Então, hoje a mensagem pode ser um pouco dura, mas tem dia que é para se alegrar e tem dia que é para ficarmos mais reservados mesmo, recebemos uma mensagem um pouquinho mais dura mesmo, porque Deus quer o nosso bem. O objetivo não é acusar, mas o objetivo é levar uma palavra de exortação para que possamos, tanto eu quanto todos nós, viver uma vida para Cristo e cada dia mais entregue a Cristo. Então, gente, o versículo escolhido está lá em Sofonias 1,14, que diz: Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Sofonias, ele foi um profeta. Esse livro, você observa um cenário de julgamento para o povo de Deus, que estava longe dos caminhos do Senhor. Não haveria desculpas, não haveria status, dinheiro, vida social boa, nenhum tipo de poder seria capaz de livrar o povo do julgamento que estava por vir. E isso me faz remeter aos nossos tempos, onde existem poderosos construindo bunkers, vários poderosos se preparando para dominar o mundo de uma determinada forma que eles se protejam da vinda de Jesus Cristo, e não há nada nesse mundo, não tem dinheiro, não tem poder, não tem manipulação de massas que vai conseguir livrar esses poderosos e as pessoas que o seguem do julgamento final da segunda vinda de Jesus. Então, o livro de Sofonias, ele traz uma sentença de julgamento para o povo de Deus naquela época, que eu acho que foi no ano 600 e alguma coisa antes de Cristo. Mas também ele remete à segunda vinda de Jesus. Então, é um livro que ele serviu para aquela época e serve para a nossa época atual. Ele é um livro muito atual ainda, né? O propósito da mensagem era tirar o povo de sua acomodação no pecado e exortá-lo a voltar para Deus. Então esse também é o meu propósito aqui, né? De tirar as pessoas da acomodação do seu pecado, de achar que tudo é normal, que não tem nada a ver, que o que importa é o que eu quero, é o meu desejo. Você sabia que o primeiro mandamento da Bíblia de Satanás é esse? Que faça o que você tem vontade. E tem psicólogos que ensinam isso. O que importa é você fazer o que você quer, é você ser feliz. Se você está feliz fazendo o que você quer, isso é o que importa. Mas a Bíblia não diz isso. Diz algo totalmente o contrário. É que nós temos que abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades, pegar a nós mesmos, tomar a nossa cruz para seguir a Jesus. Então, não tem essa de que o que importa é fazer o que eu quero e ser feliz. Né? É uma felicidade falsa que leva a uma condenação eterna se não nos arrependermos. Sofonias foi um profeta que acusava as falhas de Judá, que era o povo de Deus. E o que era a mensagem, né? A mensagem era que se eles não se arrependessem, a nação inteira seria destruída, incluindo Jerusalém. Esse julgamento não seria apenas um castigo pelo pecado, mas também um meio de purificar o povo. Sabe, às vezes Deus usa coisas ruins para que venhamos olhar para Ele e nos arrepender.
Infelizmente, o ser humano ele tem uma tendência egocêntrica de olhar sempre para o próprio umbigo e sempre priorizar os seus desejos e suas vontades. E por mais que às vezes Deus fale com amor ou fale com a palavra mais dura para que haja arrependimento, se isso não acontece, pode acontecer sim que venha a justiça e o juízo de Deus para nos levar ao arrependimento. Então Deus é um Deus que corrige, porque Ele nos ama e nos quer na presença dEle. E Ele sabe que não tem outro caminho, sabe? Não adianta querermos tapear, falar que tá tudo bem viver de qualquer maneira, né? Só há dois caminhos, o céu ou o inferno, né? Há um mundo espiritual e não tem como a gente fingir que isso não existe, porque ele existe e Deus existe, assim como o diabo existe. E se não estamos servindo e agradando a Deus, estamos servindo e agradando ao diabo. E por isso Deus nos exorta. A destruição viria. Por que essa destruição viria? Essa destruição viria porque o povo havia abandonado ao Senhor. Eles estavam adorando a Baal, Moloque e os astros, as estrelas. E os sacerdotes, infelizmente, estavam misturando práticas pagãs com a fé em Deus. Então, quem era para estar sendo um exemplo, né, para o povo, estava ensinando coisas erradas. Sofonias insistia na sua mensagem, mas o povo não gostou de ouvir essa mensagem e acabou resistindo a ela. E o que aconteceu, gente? O povo realmente ele foi punido, ele foi exilado para a Babilônia. Então, como o povo não se arrependeu, a punição de Deus veio, mas com o objetivo futuro de restauração. E uma coisa que eu achei interessante também é que Sofonias ele foi usado também para profetizar contra os povos vizinhos de Judá. Porque esses povos, gente, eles eram os filisteus. E eles eram extremamente cruéis e atormentavam Judá o tempo inteiro. E o que eu achei interessante, porque isso indica que Deus reina soberanamente sobre todos os povos e julga com rigor todos os desvios éticos e morais que afrontam a sua santidade. Deus é santo e se nós queremos estar na presença dele, precisamos viver uma vida de santidade. E independente se estamos na presença dele ou não, Deus traz a sua justiça, o seu juízo, o seu julgamento também para aqueles que não o conhecem. E isso também indica o zelo e o amor e a justiça de Deus em favor do povo. E o que eu achei bonito nisso é que apesar de o povo estar todo errado e literalmente negando a Deus, Deus o defendeu de seus inimigos. Deus também trouxe uma consequência dos atos dos seus inimigos, sabe? E isso é muito importante porque a nossa justiça é falha e nós não devemos nos vingar de ninguém. Trazendo isso para a nossa vida agora, atual, a nossa vida moderna, nós não devemos realmente nos vingar de ninguém, não devemos fazer justiça com as próprias mãos, porque a vingança a Deus pertence e nós temos que amar e perdoar os nossos inimigos, porque quem resolve qualquer situação com os nossos inimigos é Deus, e a prova está aqui em Sofonias. Deus está vendo o que os nossos inimigos estão fazendo conosco, e se os nossos inimigos não se arrependerem, continuarem com sua maldade, eles colherão as consequências, porque Deus é um Deus que cumpre a tua palavra. Assim como aqui na nossa vida, por exemplo, se roubarmos um carro, nós iremos preso, não é verdade? Não tem jeito. Se matarmos alguém, né, a lei terá que ser cumprida, né? Vai ter que haver um julgamento e uma prisão, porque matou uma pessoa. No mundo espiritual é a mesma coisa. O mundo espiritual, ele é legal, assim como o nosso mundo aqui. Há regras, há leis de trânsito, há o Código Civil, Código Penal, lei de crimes ambientais. E se a gente descumpre essas leis, nós somos punidos, porque tem que haver uma ordem de convivência em sociedade. Não pode todo mundo simplesmente fazer o que bem entende. No mundo espiritual, a mesma coisa. Se nós descumprimos a lei de Deus, se desobedecemos a Deus, mesmo que Deus não queira, ele precisa exercer o seu juízo.
Nosso Deus é um Deus de amor, um Deus de paz, que veio para nos dar uma vida e vida com abundância. Mas se desobedecemos, estamos descumprindo uma lei espiritual, uma regra espiritual, e o juízo e a justiça e o julgamento de Deus torna-se inevitável. É importante lembrar que o povo tinha vários privilégios dados por Deus, como a lei para instruir o que se deveria fazer e o que não se deveria fazer e como deveria adorar a Deus e servir a Deus. Havia o templo, reis, sacerdotes e profetas para instruí-los e ajudá-los a ter um relacionamento com Deus. Mas, ao invés de darem valor a essas bênçãos, eles preferiram praticar as coisas que Deus odeia e havia ordenado que eles não fizessem. Porque quando Deus entregou a terra para o povo, o que é que Deus falou? Deus falou para o povo não se envolver com os deuses estranhos, para não fazer as práticas que eles faziam, e o povo simplesmente ignorou essa ordem de Deus e acabou se tornando um povo politeísta que adorava Deus, mas também adorava os deuses da terra que eles possuíram. E Deus, com certeza, ele não ficou feliz com essa situação. O que eram essas coisas erradas, essas adorações que estavam acontecendo? Primeiro que eles estavam adorando a Baal, que era uma divindade dos cananeus, que tomou várias formas, como Deus da natureza, Deus dos céus, Deus da terra e da fertilidade. Isso está lá no capítulo 1, versículo 4, para você conferir depois. Culto aos astros celestes. No capítulo 1, versículo 5, que diz, e os que sobre telhados adoram o exército do céu, e os que se inclinam jurando ao Senhor e juram por Milcom. Então tinha uma adoração aos astros nos telhados. Essa expressão traz consigo a adoração ao sol, à lua, às estrelas, a outros astros. Esta prática não é recomendada ao povo de Deus, está lá em Deuteronômio 4, versículo 19, pois devemos adorar somente a Deus. Eles estavam também adorando a Milcom, a Malcã ou Moloque, que era o deus dos amonitas, e a adoração envolvia o sacrifício de crianças. Essa citação sobre o sacrifício de crianças você encontra em 1 Reis 11, versículos 5 e 7, e 2 Reis 23, versículo 13. Né? Então, os sacrifícios de crianças, gente, para Deus, Moloque. Como que uma pessoa que conheceu ao Deus da vida, que criou os céus e a terra, que fez tanto por eles, que ama tanto eles, consegue pegar o seu filho, pegar crianças e sacrificar a um Deus estranho? É muito triste, né? Não é verdade que é muito triste? É muita maldade. É por isso que Deus veio através de Sofonias e de vários outros profetas alertar ao povo sobre o seu pecado, sobre a sua crueldade, e tentar trazer eles de volta para a presença do Senhor e trazer esse arrependimento. Por isso tantas consequências ruins, por isso um juízo de Deus tão pesado, porque vocês abrem mão de um Deus de vida que não quer que a gente sacrifique os nossos filhos para adorar um Deus que pede o sacrifício dos filhos, o sacrifício das crianças. É uma coisa muito pesada. Hoje a gente não fica assistindo isso assim tão fácil. Uma comparação com uma situação atual que está aí nas notícias, bombando e todo mundo falando disso, que é em relação, né, ao Diddy, aquele rapper, eu acho que ele era rapper, né, aquele artista famoso americano. E uma das coisas que eu estava me perguntando, já que as acusações diz que ele abusou de muitos menores de idade, e havia muitos menores de idade naquelas festas, muitos artistas que eram crianças ainda e acabaram sendo envolvidos nessa situação. E uma coisa que eu estava conversando até com uma pessoa da minha família e falando, aonde estavam os pais dessas crianças? Porque como assim? Né? Uma criança de 12, 13 anos ia parar numa festa daquela, no local daquele. Como isso foi visto por normal? E uma das coisas que a gente não pode julgar, a gente não sabe
o que aconteceu, como era a situação da família dessas pessoas, dessas crianças, desses adolescentes, mas é que assim como acontecia com o povo de Judá, que estava sacrificando seus filhos a Moloque, uma criança famosa que tá para ganhar muito dinheiro, é como se ela estivesse sendo sacrificada pela própria família ao deus Mamon, que é o deus do dinheiro. Espero que não tenha sido isso, mas se a família não se preocupou sobre o local onde seu filho estaria, né, não se importou, não avaliou, né, a situação, e a gente sabe que existem notícias aí de muitos pais que seu filho é famoso e está ganhando dinheiro, é o que importa, né? Então, hoje o sacrifício não é a Moloque, mas é um sacrifício do seu filho a Mamon, porque seu filho está ganhando dinheiro, não importa o que aconteça com ele. Então, fica de um alerta aí, né? Nada, gente, vale você se afastar da presença de Deus, ainda mais colocar o seu filho numa situação difícil por causa de dinheiro. Por mais que seja o sonho dele ser um artista, ser um cantor, um ator, ou uma cantora, atriz, é importante que os pais estejam em amor, protegendo seus filhos e procurando saber o que realmente está acontecendo com eles. E Deus não se agrada disso, de deixar um filho, ver um pai deixar um filho ou uma filha à mercê de pessoas tão cruéis por causa de dinheiro, por causa de fama, por causa da glória deste mundo que Satanás ofereceu para Jesus lá no jejum dele no deserto. E Jesus negou. E se Jesus negou, ele pode nos ajudar a negar também. Melhor não ser conhecido, viver com pouco, mas ter Deus na vida da gente e a gente receber a salvação, a paz, o amor, a alegria do Espírito Santo e a proteção de Deus nas nossas vidas. Então, era o que eu estava me perguntando, onde estavam os pais desses adolescentes, dessas crianças? Então, eu fiz esse paralelo. Eu não sei se é a verdade, mas é uma dedução que eu faço para comparar com essa situação de Moloque e de Mamon nos tempos atuais, tá? Havia também o desvio dos profetas e sacerdotes, porque os profetas, eles eram, gente, os líderes espirituais da nação e as pessoas responsáveis pela realização do culto e também por cumprir a lei. Só que até eles não estavam obedecendo a Deus. Eles deveriam ter sido exemplo e passaram mesmo assim a adotar os costumes de deuses estranhos e conduzir o povo a uma adoração a deuses pagãos e a coisas que Deus certamente não aprovava. Então, isso também eu não vejo nenhuma diferença em relação ao que está acontecendo nos nossos dias, onde há inúmeros líderes em evidência, famosos, que estão sendo idolatrados por multidões cega, sem conhecimento, e que vão atrás desses líderes que estão cheios de coisas ruins, menos da palavra de Deus, menos da presença de Deus. Estão pregando um evangelho distorcido, um evangelho que infla o ego das pessoas, um evangelho que não prega Jesus Cristo, é um evangelho que fala de prosperidade, que fala que você pode ficar em determinado pecado, que não tem nada a ver, que não tem problema, que o que importa é o amor de Deus. Pessoas cristãs idolatrando pregadores e cantores gospel. E isso é muito triste, porque esses pregadores, esses cantores, eles não estão preocupados com a salvação e com a bênção dessas pessoas, eles estão preocupados com o próprio bolso, eles estão preocupados com a glória deste mundo, eles estão preocupados em ganhar dinheiro, eles estão preocupados em serem famosos, apesar de que ser famoso, gente, não é um problema, porque Jesus foi famoso, né? Paulo foi famoso, Pedro foi, né? A fama não é um problema. O problema é que além de você se tornar famoso porque Deus permitiu, você deixa essa glória subir, você passa a receber a glória do mundo, focar no dinheiro, receber adoração, receber idolatria das pessoas. E eu trago um alerta para você que dá muito valor a pessoas famosas do mundo gospel. Se converta, porque você precisa se converter e entender que por mais que essa pessoa seja legal em alguns aspectos, porque eu sigo também lá no Instagram algumas pessoas que estão em evidência. Elas trazem algumas mensagens que realmente eu vejo que são bíblicas, porque tem as que são famosas,
mas vivem para Deus e trazem uma mensagem bíblica, mas tem as que são famosas, mas estão focados na glória deste mundo. Não idolatrem ninguém. Não idolatrem essas pessoas, elas são carne, elas pecam, elas erram, elas também carecem do amor, da misericórdia, do perdão de Deus todo santo dia. Então, tirem o seu foco, a sua idolatria dessas pessoas e se entregue verdadeiramente a Deus. E os sacerdotes, gente, se o pregador, se o cantor não está vivendo uma vida de comunhão com Deus, pelo amor de Deus, não siga essa pessoa, não fique em volta dessa pessoa, não idolatre. Às vezes os cristãos são hipócritas, eles falam da imagem de escultura de determinada religião, mas estão lá idolatrando gente famosa que se converteu, estão idolatrando pessoas famosas, pregadores que ficaram famosos, não idolatre. Eles ficaram famosos porque Deus permitiu, mas eles não são dignos de adoração, nós temos que adorar somente a Deus. E é muito triste ver que boa parte desses famosos, eles distorcem a palavra, incentivam o pecado e vai ali multidões adorando e ouvindo e recebendo esses ensinos. A Bíblia diz que meu povo perece por falta de conhecimento. Se o sacerdote, se o líder, se o pregador, se o cantor não está no centro da vontade de Deus, não está pregando a verdade da Bíblia, precisamos deixar de lado, precisamos nos afastar. Mas Michele, só havia derrota e destruição então para o povo? Havia uma denúncia de pecado e também o juízo de Deus que viria sobre o povo, e realmente veio porque o povo não se arrependeu. Mas Deus deu tempo para o povo se arrepender. No capítulo 2, no versículo de 1 a 3, Deus convida o povo ao arrependimento. Eu vou ler aqui para vocês. Congregai-vos sim, congregai-vos, ó nação não desejável. Deus não estava desejando a nação, porque ela estava em pecado. Antes que o decreto produza o seu efeito, ou seja, antes que venha o juízo, antes que venha a destruição. E o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Então Deus estava ali falando, olha, se você não se arrepender, vai acontecer uma coisa ruim com vocês. Então venha, se arrependam, volte para mim enquanto há tempo. Venha antes que venha o dia do juízo. Se arrependam. Então Deus estava dando uma chance para o povo abandonar o pecado e obedecer a Deus. E se o povo tivesse arrependido, a destruição, ela não iria vir. E esse é o maior desejo de Deus, é que o povo se arrependa para que haja paz e para que vivam bem, para que vivam uma vida de abundância, porque o nosso Deus é Deus de vida, não é Deus de morte, não é Deus de confusão. Nosso Deus é um Deus de paz, que tem rios de águas vivas para nós. E esse é o maior desejo dele para nós. Porém, não obedecemos, se não cumprimos a palavra de Deus, ele vai ser obrigado a permitir as consequências dos maus caminhos que escolhemos. Parece estranho falar de um Deus que traz juízo, que traz consequências de morte, que traz essas consequências pesadas do pecado. Mas precisamos parar de achar que Deus é como se fosse um velhinho bondoso e apenas uma companhia agradável e sem nenhum poder para influenciar a nossa vida. Algumas pessoas não acreditam no poder de Deus e nem na sua justiça e juízo, enfatizam apenas o amor de Deus. Só que é preciso lembrar que Deus é santo e julgará e castigará com justiça todos os que insistem em viver no pecado. Deus não quer ninguém vivendo no pecado, porque não é da vontade dele que soframos. Mas às vezes a gente ama mais o pecado que a Deus, e aí o sofrimento vem. No final, a mensagem de destruição propagada por Sofonias torna-se uma mensagem de esperança e restauração. Por quê, gente? Porque lá no capítulo 3, a partir do versículo 14,
a Deus falando das suas maravilhas e bondades com o povo após o seu arrependimento, após as consequências de seu pecado. Então, após todo o processo que o povo passou pela consequência de seu pecado, houve também novamente alegria, paz, a restauração do povo. Então, no final, a mensagem, né, ela torna-se uma mensagem de esperança e restauração, porque o povo precisou ser quebrado, ser moído para se arrepender, para que depois ele pudesse se voltar para o Senhor e se alegrar no Senhor novamente. O maior desejo de Deus é ver seu povo ser abençoado por ele mediante sua obediência e amor a Deus. Eu acredito que a mensagem de Sofonias é muito atual e útil para os nossos tempos. Os povos não estão agindo diferente do que foi anunciado no livro e os líderes de Deus na terra não estão conduzindo o povo por caminhos da verdade e da palavra de Deus. Como está escrito no capítulo 3, seus líderes são como leões que rugem, caçando suas vítimas. Seus juízes são como lobos ao cair da noite, que não deixam vestígio de suas presas ao amanhecer. Seus profetas são mentirosos, arrogantes, que buscam os próprios interesses. Nada diferente do que a gente vê atualmente, não é verdade? Seus sacerdotes profanam o templo ao transgredir a lei de Deus. Os perversos, porém, não se envergonham. Há pessoas perversas que não se arrependem. Por isso o juízo de Deus acontece. A volta de Jesus está próxima. E assim como naqueles tempos, o arrependimento ainda é possível. Só que há uma diferença. A volta de Jesus vai ser a resolução de todas as coisas e será definitivo. Naquele tempo ali, o povo passou por um processo de exílio para a Babilônia, sofreu pra caramba e depois retornou para Deus, retornou para o seu lugar. Mas agora, na segunda vinda de Jesus, não há mais solução. Então, quem estiver do lado de Jesus vai receber o escape, o alívio, a salvação, a vida eterna. E quem não estiver vai receber a condenação eterna. Por isso o livro de Sofonias é tão importante e ainda tão atual. Precisamos nos quebrantar diante de Deus em arrependimento dos nossos pecados, procurar viver uma vida de santificação e obediência a Deus, porque caso contrário, sofreremos as consequências desse afastamento da presença de Deus. Deus não quer condenar as pessoas, Deus não quer jogar as pessoas no inferno, mas infelizmente, quando nos afastamos da presença dele, fazendo tudo aquilo que desagrada a ele, ele fica sem escolha, porque ele é obrigado a cumprir a sua palavra, exercer o seu juízo e a sua justiça. Deus quer salvar todo mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o objetivo de Deus, é que ninguém pereça e que todos recebam a vida eterna. Então, receba essa palavra, não fique aborrecido, não fique chateado, aproveite e se dobre diante do Senhor em arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Deus tem uma vida abundante, uma vida eterna, maravilhosa lá na presença dele para te dar, para me dar, para nos dar. Não rejeite isso por nada nesse mundo, porque tudo aqui é passageiro. Olha como a nossa vida passa rápido. O que a gente vai levar dessa vida, a não ser as consequências de como vivemos aqui. Então olhe para o Senhor, não ame mais o seu pecado, não ame mais esse mundo do que a Deus, porque não vale a pena. Então, é essa mensagem que Deus colocou no meu coração para deixar aqui para vocês. Que o Espírito Santo conduza a vida de vocês, falem mais com vocês, assim como fale mais comigo a respeito disso. Todos nós carecemos da misericórdia, do amor e do perdão de Deus e que possamos permanecer firmes na caminhada com Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a vida de vocês, de você que está aqui me assistindo e que fale mais no seu coração. Muito obrigada, um beijo para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.